Fala pessoal, beleza pura? Então a aula de hoje é aula sobre pente corrido e uma aula espetacular sobre e como fazer o pente corrido, todos os detalhes, todos os segredos que eu utilizo, todos os jeitos, né? A forma correta de utilizar a tesoura, né? Então fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Então, vamos lá. Como eu começo meu pente corrido? Vocês observaram que eu comecei ali na direção da orelha ali. Eu fiz de forma diferente hoje para mostrar uma didática bem bacana para vocês. Então, olha só. Eu fiz em cima da orelha, fiz uma mecha. Eu sempre corto no pente corrido, no mecha-mecha primeiro e depois na elevação, né? Então, esse aí, ó, o mecha-mecha. Depois eu venho com um pente corrido mais de elevação. Então, vocês observaram ali que eu fiz um pente corrido ali na região da costeleta. Depois do outro lado eu vou explicar exatamente o que eu fiz na região da costeleta ali. Então aguarde que eu vou explicar direitinho, beleza? Então, vamos lá. Você fez estabeleceu uma altura ali na direção da orelha, onde que você vai estabelecer, né, o tanto que você vai deixar nesse cabelo. Faz o pente corrido mecha a mecha, com o cabelo seco, se possível, né? Por exemplo, esse cabelo estava realmente top para cortar com o cabelo seco. E aí você tem uma referência para seguir. Observa. Você tem uma referência daquilo que já foi cortado, então você vai seguindo, né? O seu lado esquerdo tá a sua referência, né? Sua mecha guia referência, e o seu lado direito tá o volume de cabelo que você vai cortar. Então, faz a primeira mecha no pente corrido, mecha a mecha, depois você volta com o mais tradicional pente corrido por elevação. Então ali, quando você for fazer o pente corrido por elevação, faça com a máxima paciência possível com o pente. Por exemplo, pente lento, bem devagar, e a tesoura rápida. Então observa que eu repito esse mesmo processo até o final. É bem simples. Eu sei que no início, para dominar pente, tesoura, coordenação motora, é um pouco complicado, mas acredite, é possível, é bem viável. E se existe uma forma de fazer o pente corrido, não vou dizer fácil, mas mais correta e eficiente, que deixa um resultado melhor, é essa forma. Pode ter certeza. Então ali, ó, sempre aponto no início, quando eu vou cortar ali, ó, a mecha do lado esquerdo, aonde eu cortei, e eu vou cortando esse volume do lado direito. É realmente bem satisfatório, né, ver esse vídeo, né, ver a forma ali da tesoura cortando e tal. Então é bem legal mesmo. Eu fazendo isso todo dia, eu tenho realmente, sou um pouco suspeito, vou falar, porque eu realmente gosto muito dessa técnica. É realmente uma técnica que... Cara, vamos lá. Me responde aí. Responde no comentário. É possível cortar esse cabelo no dedo aí na parte de baixo? Não. Não nesse volume, não nessa altura aí. E se o cliente não gosta de utilizar a máquina? Se o cliente não permite que utilize a máquina? Vou mudar até o termo. Você não vai conseguir cortar esse cabelo baixinho se você não utilizar o pente corrido. Então não adianta, por mais moderno que você seja o barbeiro, por mais atualizado que você seja, você tem que utilizar o pente corrido de forma correta, porque senão você vai limitar muito o seu trabalho, né? Muito mesmo, beleza? Então vamos lá. Olha só como eu utilizo o pente corrido por elevação. O pente bem lento, abrindo e fechando a tesoura. Então, sempre faço, recapitulando, da mesma forma. Utilizo o mecha a mecha, ó, e volto atrás por elevação, com pente devagar e abrindo e fechando a tesoura rápido. Pente devagar, abrindo e fechando a tesoura bem rápido. Isso faz o quê? Você já está cortando e deixando corrigido o cabelo para trás.
Se esse cabelo tivesse molhado, é possível fazer esse pente corrido? É. Vai ficar errado ou não? Não, talvez, né? No caso desse cabelo, talvez você faça ele de forma correta, com ele molhado. Mas em cabelos pretos, né, cabelo totalmente preto, esse é um cabelo grisalho, tende a, quando você molha o cabelo, você esconde muito as marcações de tesoura. Tende a você não enxergar direito, né, as marcas de tesoura. Então, na hora que você seca esse cabelo, você vai ter que recortar. Se você recortar, ok, show de bola. Inclusive, eu já conheço barbeiros, né? Conheço barbeiros, inclusive no YouTube, né? Pessoas, realmente professores espetaculares, muito bons, que ele utiliza pente corrido com o cabelo molhado. E aí, quando ele seca o cabelo, que ele finaliza o cabelo, ele vem corrigindo o cabelo. Tá errado ou tá certo? Tá certo também. Beleza, não há problema nenhum nisso. Eu gosto de utilizar dessa forma porque eu gosto de fazer duas conferências. Eu sou meio criterioso nessa questão, então eu gosto de fazer duas conferências, que é essa. Faço a primeira, depois eu venho a segunda conferindo, né, com pente corrido por elevação. E depois, quando eu molho, que eu massageio o cabelo, que eu corto o topo tudo direitinho, eu gosto de pentear esse cabelo todo para trás, para baixo e conferir. Isso a gente vai ver isso mais para frente nessa aula. Vamos lá? Uma dúvida bastante considerada que os alunos têm é a respeito da costeleta. Olha só como eu utilizo o pente. Eu inclino meu pente do lado e corto a costeleta ali, bem baixinho, como se fosse a altura da máquina 2. Isso dá um acabamento melhor, um acabamento mais bonito, mais jovem para esse cabelo. Por mais que é um cabelo tradicional, um corte social todo na tesoura, esse cabelo ele pode ficar um pouco mais, né, bacana. Então o pezinho ali bem baixinho fica um pouco melhor, fica um pouco mais limpo, né, naquela região, que é uma região que normalmente incomoda muito o cliente, beleza? Então você viu ali que eu rugiei a cadeira, a cabeça do cliente todinho com a mesma técnica, da mesma forma, e o resultado é exatamente o mesmo, né? Resultado bem satisfatório, beleza? Então agora eu estou ali acertando a costeleta, né? Eu gosto de fazer, quando eu corto o cabelo todo na tesoura, eu gosto de fazer a primeira marcação ali com cabelo seco. Por que isso? Porque o cabelo seco, ele está no seu contorno natural ali da cabeça. Se você faz com o cabelo molhado, tende a você querer tirar ou deixar em algum lugar que ele não fica normalmente. Então, na hora que ele seca o cabelo, ele acaba apresentando alguns defeitos, né? Então, é só uma coisa que eu utilizo e dá muito certo. Também gosto de fazer o seguinte: eu faço essa marcação, eu faço essa marcação com a tesoura, uma marcação básica. Eu aproveito ali o máximo que eu posso ali do pé do cliente. Não pode surucar a nuca do cliente, isso vai matar o seu corte, né? Então aproveita o máximo, né? Tira ali em volta da orelha, tira ali em volta ali pertinho da recessão baixa, aquelas pontinhas. E observa que eu utilizo o pente, tá vendo? Para me controlar a orelha, tá vendo? Ó, essa é uma dúvida que muita gente tem. Ora eu utilizo a minha mão, ora eu utilizo o próprio pente para controlar ali aquilo que eu preciso fazer atrás da orelha, beleza? Então, para fazer esse contorno desse lado de cá, eu dobro a minha mão, né? Faço ela um pouco virada e isso dá uma precisão melhor. Também você pode fazer como eu estou fazendo aí, de baixo para cima. Não tem problema nenhum, ficando certo, tudo ok, beleza? Agora eu venho com a minha maquininha detailing. Então eu fiz uma primeira marcação básica, padrão, que já vai me orientando aonde fazer o pezinho. E agora eu venho com a minha máquina detailing, já fazendo aquela limpeza um pouquinho melhor, para depois a gente vir com a navalha e raspar todo aquele pelo ali e deixar o pezinho correto. Então,
Como eu gosto de fazer o pezinho social, um pezinho que é arredondado nos cantos. Eu faço ele quadrado de um lado, né? Eu corto de um lado, corto do outro, corto no meio ali, faço o quadrado. Depois eu arredondo os cantos. Então isso dá um ar de pé de cabelo um pouco mais clássico, mais antigo, né? Que é um corte de cabelo padrão, mas também dá um pouco de modernidade porque deixa ele um pouco quadrado. Então você não vai fazer uma meia-lua, aquela coisa ridícula, né? Que tem gente que gosta de fazer, né? Não fica legal, não fica legal. Acredito, não fica visualmente, não fica legal quando a pessoa vê a outra de longe, não fica bacana. Então é uma opinião minha e profissional, beleza? Agora estamos cortando o topo, né? A gente vai cortar o topo. Não fiz questão de mostrar detalhes dessa parte, por quê? Porque é bem padrão, e o cabelo dele é bem ralo na parte do topo ali, é bem padrãozinho. Eu faço a minha mecha guia central, respeitando a coroa, que ele tem pouco cabelo, respeitando um pouco do topete também, que ele tem muito pouco cabelo, e corto, né, no meio ali do jeito tradicional. Não faço divisão de mecha. No meu dia a dia, gente, eu estou mostrando a barbearia do dia a dia, né? No meu dia a dia eu não faço esse tipo de corte, por exemplo, de divisão de ferradura, ficar protegendo aqui, protegendo ali. Vamos deixar um excesso de aresta. Não é que você vai tirar as arestas, mas corte de cabelo você tem que analisar quais tipos de crânio você vai deixar mais ou menos aresta. Eu tenho visto às vezes alunos ou profissional até deixando aresta em todos os cabelos, e acredite se quiser, não fica legal em cabelos que tem uma cabeça mais quadrada, mais cheia. Esse tipo de crânio não cabe muito aresta, então você tem que tirar o máximo de ser possível dessa aresta. Agora, se você tem um crânio mais arredondado, ali um crânio, né, em formato de manga, né, como a gente pode dizer, ou ovo, aí sim você tem que deixar uma aresta bacana para, né, dar uma enquadrada no cabelo, dar um efeito mais quadrado, para ficar mais bacana o corte de cabelo, entendeu? Então, nem sempre, gente, tudo que você se aplica. Cada caso é um caso. Beleza? Essa é a minha visão. Espero que vocês concordem com ela. Mas se não concordar também, não tem problema. Pode comentar aí, pode criticar, não tem problema não. Beleza? Agora, eu cortei o topo, eu estou mostrando em detalhe a conexão topo-lateral. A conexão com o topo e a lateral. Então eu tenho ali a minha referência ali, a de baixo, que eu cortei no pente corrido, e tenho a minha referência de cima, que eu cortei no dedo, né? E ali eu só corto ali a diferença mesmo, aquela quina que ficou, né? É muito importante você fazer isso, para quando você pentear o cabelo para trás ficar certinho. E do outro lado, aquela primeira parte eu fiz de frente para o cliente, para ter uma posição um pouco melhor de corte. E o outro lado eu já faço de uma forma mais tradicional. Eleva um pouco o braço? Sim, mas é de um período muito pequeno, muito curto. Isso não vai interferir no seu trabalho no dia a dia, pode ficar tranquilo, né? Quem utiliza cadeiras, né, com hidráulica, que é só abaixar ela bem baixinha a cadeira. A minha cadeira é tradicional, aquelas cadeiras antigas, eu gosto dessas cadeiras antigas. Eu acho que fica um charme legal na barbearia, então a pessoa vai ficar realmente um pouco mais alta, dependendo da altura do cliente, e você vai levantar os seus ombros um pouco mais, só que é durante um período pequeno, e isso não vai te trazer problema, acredite. Só tenho 25 anos nessa brincadeira, beleza? Então, agora, eu venho agora para minha conferência. Eu gosto de fazer essa primeira conferência e uma última conferenciazinha ali no finalmente, ali quando eu seco o cabelo, penteio esse cabelo para trás e vou ali conferindo, acertando as pontinhas e dando os últimos detalhes. Mas essa primeira conferência é quando eu corto de cabelo, acabo de cortar o cabelo no topo, eu penteio esse cabelo todo para baixo e aí eu faço essa conferência, tá vendo? Eu
faça um pente corrido por elevação só ali nas pontinhas, conferindo possíveis pontinhos que ficaram para trás. Gente, mas fica muito demorado, demora muito no corte. Não demora. Isso é uma parte que você faz rápido. É uma conferência que realmente faz toda a diferença. Mas as costas do cliente, né, a nuca do cliente, o cliente nem está vendo. O cliente não está vendo, mas o amigo do cliente vai ver, a esposa dele vai ver. E acredite, gente, tem mulher que tem um olho diferenciado para ver defeito em corte de cabelo. Então, sempre capriche o cabelo tem que ficar bonito em todos os ângulos. Você vê a pessoa de perfil, ou a ver a pessoa de frente, de lado, por trás. Todas as posições, o corte de cabelo tem que ficar bacana. Então, por isso que se você não preservar uma coroa corretamente, o cabelo vai ficar achatado na nuca. Não preservar o topete, o corte de cabelo vai ficar, né, decaindo para frente, fica feio. Né? E não preservar a aresta, o corte de cabelo vai ficar arredondado dependendo do crânio do cliente, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscreve no canal, nos ajude aí, dê um joinha, comenta, tira qualquer dúvida, pode colocar aí que a gente responde. E um forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima.